pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de estudo das funções. Relembrando a aula passada, a gente viu a denominação de uma função, que ela sempre vai ser representada pelo f de x e também pelo y, e que existem formas diferentes da escrita de função, certo? A gente viu a função identidade, a função linear e a função afim. E na aula de hoje a gente vai ver, a gente vai abordar função afim. A gente vai, a partir da percepção de que esse tipo de função é a função que a gente vai ter mais contato nas questões, que vai aparecer mais do que os outros tipos, tá bom? E aí, relembrando esse tipo de função, a gente tem que o f de x ele é igual a ax mais b. Eu vou ter esse valor do a para variar o x e esse valor fixo que é o b. E também, muito importante, é que o b ele vai ser o valor onde a reta vai cortar no eixo y, tá bom? Uma relação essencial para a gente entender sobre função afim é a relação de A positivo e A negativo. Como assim? Uma vez que a gente observa que a função afim ela vai ter a presença desse A, é essencial a gente entender se esse A ele vai ser crescente ou decrescente, positivo ou negativo. E aí vai determinar se a reta dessa função vai ser crescente ou decrescente. Aí o que é entender essa relação? Quando o meu A for positivo, a minha reta vai ser crescente. Quando o meu A for negativo, a minha reta vai ser decrescente. Eu coloquei aqui dois exemplos para a gente poder observar essa relação no gráfico. O meu primeiro exemplo é f de x igual a x mais 3. O que a gente pode observar logo em relação ao A e o B? O meu A aqui, ó, ele não está escrito, mas a gente vai entender que o A vai ser igual a 1, tá bom? Ou seja, positivo. E o B vai ser igual a 3. Ou seja, a minha reta vai ter que cortar no eixo y no valor 3. E aí, quando eu denomino pontos lá no meu gráfico, a partir dessa lei de formação, eu consigo ter pontos e justamente quando eu faço essa ligação, eu formo a minha reta. Como a gente viu que A positivo, função crescente, a minha função aqui, ó, para vocês observarem, destacada de roxo, ela é crescente. E de cara ela vai fazer o quê? Cortar bem aqui no 3, onde é o valor do B. E aí, quando o meu x for 1, que eu tenho aqui esse primeiro ponto, quando o meu x for 1, se a gente fizer a relação aqui na função, o A é 1, então o A ele multiplica o x. Então, 1 vezes 1, 1, mais 3, 4. Então, o meu y vai ser 4. Quando o x for 1, o y vai ser 4. Eu tenho um ponto. Um outro ponto que a gente observa é quando o x é 2. A gente colocando aqui na lei de formação, eu tenho 1 vezes 2, 2, 2 mais 3, 5. Então, eu tenho que, quando o x é 2, o y é 5. E a gente pode escrever esses pares ordenados, né? Que fica exatamente 1 no eixo x, 4 no eixo y, e um outro ponto é o 2 no eixo x e o 5 no eixo y. Agora, quando a minha função ela tem o A negativo, ou seja, menor que 0, a reta ela vai ser decrescente. E aí, eu trouxe um outro exemplo
que é essa função aqui, f de x igual a menos 2x mais 4. Denominando valores novamente como a gente fez no exemplo anterior. Só ressaltando que esse menos 2 aqui vai ser o A e esse 4 vai ser o B. Então, a minha reta ela tem que cortar no eixo Y no valor 4. E aí, quando eu vou denominar os valores, exatamente como a gente fez aqui no gráfico acima, eu tenho o seguinte: quando o meu x ele é 1, se a gente substituir aqui menos 2 vezes 1, que é o valor que eu atribuí para x, vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2 mais 4, 2, que é justamente esse ponto aqui, ó, em que o x é 1 e o y é 2. Eu consigo formar esse ponto. Um outro ponto vai ser aqui, quando o x ele é 2. E aí, se a gente multiplicar menos 2 vezes 2, menos 4. E menos 4 mais 4 vai dar igual a 0. Por isso que o meu ponto está em cima da reta x, porque o meu y ele é 0. E aí a gente observa que aqui a minha reta ela corta o 4, por quê? Porque é o valor de b. A minha reta passa por esse ponto, porque quando eu digo que o x é 1, o y vai ser 2. E a minha reta passa por esse outro ponto, que é quando eu digo que o x é 2, o y vai ser 0. E montando os pares ordenados desses dois pontos, a gente tem x igual a 1, y igual a 2. E x igual a 2, y igual a 0. E aí, uma outra coisa importante é observar o seguinte: na função crescente, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Como a gente viu aqui, quando o y é 1, quando o x é 1, o y era 4. E aí o x aumentou uma unidade, o y também aumentou. E isso é diferente na função decrescente. À medida que o x aumenta, como a gente vê aqui, o x aumentou de 1 para 2, né? Aumentou uma unidade, o y ele decresceu, ele diminuiu de 2 para 0. Então, basicamente, essa relação é muito importante da gente entender para determinar se a função ela vai ser crescente ou decrescente. Bom, depois da gente ver o conceito, ver a teoria, é bom a gente ver também na prática, ver a aplicação desse conceito na resolução lá dos cálculos, tá certo? E para isso, eu trouxe para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo a gente tem f de x igual a 4x mais 4. Quando a gente olhar para a função, a gente começa logo a fazer as relações. Que relações são essas? Já perceber que o valor do b é esse 4 aqui, o valor do a é esse 4, ambos positivos. E lembrando que se o meu a ele é positivo, ele é maior que 0, a minha função ela é crescente. E exatamente como dito, está ilustrado aqui no gráfico. O meu a positivo, a minha função é crescente. Quando a gente liga os pontos, a gente tem a formação de uma reta crescente e que ela corta o eixo y exatamente aqui no 4, que é o meu valor de b. Mas aí vocês podem se perguntar, como foi que eu cheguei nesses pontos? A gente sabe que partindo da lei de formação, ou seja, dessa regra aqui, quando eu atribuo os valores para x, eu consigo encontrar os valores para y. E aí fica
Assim, pegando aqui a minha lei de formação, ou seja, f de x igual a 4x mais 4, eu posso encontrar esses pares ordenados que eu coloquei aqui para formar a minha reta. Como aqui eu comecei do 1, eu vou exemplificar para vocês, começando do 1 também. E aí, quando o meu x ele é 1, a gente ilustra dessa forma para entender melhor que a gente está dizendo que o x é 1. O meu y vai ser 4 vezes 1, que é o x que eu atribuo valor, mais 4. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. E aí, esse valor é justamente o valor que esse ponto é ligado a 1. Quando eu digo que o 1 é o x, o valor correspondente a esse 1 no eixo y vai ser 8. E aí, sempre que eu for colocando esses valores para x, por exemplo, 1, 2, 3, exatamente como a gente fez aqui no primeiro exemplo, eu vou ficar encontrando os valores que correspondem ao x, porém na reta do y, no eixo y. E aí, a gente pode observar exatamente isso fazendo o próximo ponto, que quando o meu x ele é 2, substituindo os valores, eu vou ter 4 vezes 2 mais 4, que vai ser igual a 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. E é justamente onde a formação do par ordenado que a reta passa por esse ponto. Quando o x é 2, o y é 12. E aí, se eu fizer sempre essa relação, atribuindo os valores a x, eu vou encontrar infinitos aqui pontos encontrando o valor do y. E sempre a gente vai observar que o y ele vai variar, ou seja, ele vai aumentar de 4 em 4 unidades, que é justamente o valor que a gente tem do a. Então, a gente observa que o gráfico crescente, a gente observa a atribuição dos valores e assim a gente consegue formar a reta da função. Aqui no outro exemplo, a gente também tem uma reta crescente, que é justamente porque o nosso A aqui, 6, ele é positivo, ele é maior que 0. E a gente tem o nosso B igual a 4. E aí, A positivo, reta crescente. Da mesma forma, a gente vai analisar o segundo gráfico, da mesma forma que a gente analisou o primeiro. Quando eu atribuo esses valores aqui, significa que eu atribuí um valor para x para encontrar o par ordenado que vai formar o valor correspondente do x lá no y, lá no eixo y. E aí fica o seguinte, pegando essa lei de formação aqui, f de x igual a 6x mais 4, eu tenho o seguinte, a gente observa aqui que no nosso primeiro ponto, eu tenho o x igual a 2, a menos 2, aqui ó, reta x, eu tenho o x igual a menos 2 e o y igual a menos 8. Então, se a gente substituir esse valor de x, a gente vai encontrar justamente o valor do y, que a gente marcou aqui no ponto. Então, quando o x ele é menos 2, a gente escreve da seguinte forma, fica 6 vezes menos 2 mais 4. Que aí 6 vezes menos 2 dá menos 12, e menos 12 mais 4, menos 8. Justamente o ponto
o ponto no eixo y, aqui esse menos 2 está ligado. O outro ponto que a gente encontra é quando o x é menos 1. O x sendo menos 1, a gente escreve da seguinte forma. E aí, 6 vezes menos 1 dá menos 6, e menos 6 mais 4 dá menos 2, que é justamente o valor que forma esse par ordenado. E aqui, a gente observa que quando o x ele é menos 2, o y é menos 8. Quando o x é menos 1, o y é menos 2. A variação que a gente tem aqui é justamente de 6, que é o valor do A. E a reta também, ela corta exatamente aqui, que é o valor do B. Então, a gente percebe que como a reta é crescente, o x está aumentando de valor, uma vez que ele era menos 8 e depois ele passou a ser menos 2 quando a gente atribui um valor diferente de x. Então, basicamente é isso. A gente já observou na prática como que a gente atribui valores e encontra os pontos a serem ligados pela reta, né? A formação da reta a partir da função. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Foi isso a aula de hoje. Até o próximo vídeo.